Zona de Interesse é um filme que ele sabe esconder muito bem os seus temas pesados em cima de um filme que tecnicamente é apavorante, é angustiante, que passa aquela sensação de um pavor que você sabe a história que está sendo contada ali no fundo. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, deixarem bastante like para dar aquela força marota e compartilharem o vídeo com seus amigos. Vamos falar do último filme indicado ao Oscar desse ano de melhor filme, que é Zona de Interesse, um dos filmes que eu mais estava curioso para ver e que eu acho que é curioso porque se você conhece o mínimo sobre a história do Holocausto, né, durante a Segunda Guerra Mundial, esse é um filme que você precisa conhecer só o mínimo do mínimo da história do Holocausto para você se sentir impactado pelo um filme de 1h40 dessa experiência angustiante que ele vai te provocar durante o filme todo, sabe? Eu acho que Zona de Interesse é um filme que ele não precisa ter um roteiro com um desenvolvimento de personagem, ele não precisa ter uma grande história a ser contada, nem nada do tipo. O horror do filme está justamente na maneira que as coisas estão acontecendo naturalmente, sabe? O filme, ele segue a história de uma família que mora numa casa e tem um muro, do lado do muro é o campo de concentração de Auschwitz. Ou seja, o Auschwitz era um dos principais locais, um dos principais campos de concentração mais importantes durante a Segunda Guerra Mundial, durante a era do nazismo. E eu acho que o simples horror do filme é justamente mostrar essa família lidando o dia a dia deles como se fosse algo absolutamente normal, sabe? Eles estão vivendo num local que é basicamente um terror durante a época da Segunda Guerra Mundial, e eles vivem o dia a dia deles como se fosse uma família normal, uma família feliz, uma família que está fazendo seus deveres de casa, as crianças estão brincando lá fora, a mãe está limpando a casa junto com as empregadas, o pai está atendendo o telefone, está fazendo tá no emprego de capitão ali, tudo mais da parte do campo de concentração, e a vida vai acontecendo de uma maneira natural, sabe? Enquanto isso, eu acho que a maior parte técnica desse filme a se debater aqui, a se, destacar, é o quanto os efeitos sonoros do filme te provocam o tempo inteiro aquela sensação de horror, aquela sensação de você sentir horrorizado pelo que está acontecendo, aquela sensação de você se sentir apavorado, porque você sabe o que é o campo de concentração, você sabe o que os judeus estão passando no campo de concentração, você sabe quando você vê a fumaça na chaminé, você sabe exatamente o que está acontecendo, e isso vai te causando uma sensação de urgência o tempo inteiro. Então, o filme, por exemplo, a parte inicial do filme é uma das partes que eu achei mais genial, que o filme apresenta logo do filme e fica, sei lá, um minuto, 2 minutos numa tela preta e você vai ouvindo só um som, como se fosse um som de rugido, assim, um som que vai aumentando aos poucos, assim, sabe? E você já vai sentindo aquele clima de urgência, aquele clima de desespero, sabe? Aquele clima de que você não sabe o que está acontecendo, sabe? Quer dizer, você sabe na teoria o que está acontecendo porque você conhece a história do Holocausto, mas vai te provocando aquela sensação de chegar no final do filme e você tá tipo, caralho, o que eu acabei de ver, sabe? Eu acho que o Zona de Interesse ele é esse tipo de filme que ele não precisa ter ele não precisa ter um desenvolvimento de personagem, não precisa ter um roteiro que vai te contar exatamente o que está acontecendo. Nada disso, você tem um mínimo de conhecimento sobre a história da Segunda Guerra Mundial, você já sabe o que está acontecendo durante o filme inteiro. Eu acho que até aqui, quando você tem os personagens aqui, a gente tem a Sandra Hüller aqui indicada nesse filme aqui e tudo mais, né, que é o segundo filme dela indicada a melhor filme também pelo Anatomia de uma Queda, e é interessante que a personagem dela é a mãe da família, ela é a que cuida da casa, e ela tem umas cenas assim que passam uma simplicidade de uma mulher que ela sabe o que está acontecendo lá fora, só que ela age de uma maneira natural, de uma maneira como se fosse algo normal, sabe? Então você vai ter toda uma sequência onde vai ter uma direção de câmera, onde vai ter uma cena em que a personagem da Sandra Hüller está apresentando o jardim da casa para a mãe dela.
e a câmera ela vai seguindo exatamente as duas personagens até o outro lado da casa, onde a gente vai acompanhar todo um jardim com flores, com uma piscina no meio, com um chuveirinho ali em cima, e você vai sentindo cada vez mais o espaço e o escopo que aquela casa, aquele local, né, aquela casa que está presa entre os muros, aquela sensação de confinamento, aquela sensação de que você vai vendo os personagens presos naquele local, que não necessariamente eles estão presos, né, eles estão livres. Mas quem está preso, no caso, são os judeus que estão no campo de concentração. Mas você vai ouvindo o som, às vezes, de grito dos judeus, tipo, implorando pela vida deles. Você vai vendo a fumaça na chaminé, você já vai sentindo aquele impacto pesado que vai te causando uma sensação cada vez mais devastadora dentro de você. Eu acho que, querendo ou não, Zona de Interesse é esse tipo de filme que ele te diz muito pela parte técnica, ao mesmo tempo que o roteiro é tão simples, mas é tão genial, porque a história do filme é tão simples que ele não precisa te explicar o que está acontecendo, porque você já sabe o que está acontecendo. E eu acho que o Zona de Interesse ele tem essa essa grandeza do filme, é justamente apresentar dos olhos de uma família que está morando de uma maneira simples, numa casa simples, tá tendo uma vida simples, uma vida normal, eles achando que estão tipo no dia a dia deles, normal, enquanto estão no meio de um verdadeiro terror, sabe? Um verdadeiro terror daquela época. E eu acho que, no fim das contas, o que conta Zona de Interesse como um dos melhores filmes desse ano é justamente a simplicidade de lidar com algo que é apavorante, algo que é um terror, algo que verdadeiramente é uma das maiores, uma das coisas mais apavorantes que a gente já viveu na nossa humanidade, e a maneira que ele lida isso é de uma maneira muito simples, e ele tenta o tempo inteiro te causar essas sensações para você também sentir dentro de você mesmo a sensação que é a experiência de um campo de concentração em Auschwitz, a experiência do que os judeus sofreram ali e tudo mais, e você olhar para aquela família que está vivendo o dia a dia e você perceber, poxa, se a gente estivesse naquele lugar, provavelmente a gente faria o mesmo, entendeu? Se a gente estivesse naquela época, qualquer pessoa daquela época que vivesse naquela casa faria exatamente o que a família normal ali faz, sabe? Que é viver o dia a dia deles, mesmo sabendo que eles estão num terreno que é um terror, é algo apavorante, é algo angustiante. Então é isso, sabe? Deixem nos comentários o que vocês acharam de Zona de Interesse. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!